Olá, pessoinhas! Como estão vocês também? Espero que sim. Bem-vindo ao meu coração de dorama escutar e a verdade da risada e reflete um pouco sobre cada dorama. Mas hoje estarei falando de um BL. Sim, meus amores, chegou o dia em que eu vou trazer aqui o meu primeiro BL. Lembra que eu falei pra vocês que quando o BL do Taegyeon fosse lançado, seria a estreia de BLs nesse canal, então chegou o grande dia, ele foi lançado dia 15 de maio, como eu já havia dito aqui antes, né? Mas eu não trouxe antes porque eu tava trazendo aqui sobre Perfect Crown e Gênios dos Desejos, então tô trazendo agora pra vocês Soulmate, né? Que é o BL do Taegyeon e do ator japonês, que eu esqueci o nome dele agora. Sei que aqui a gente começa, né, com meio que a história do Ryu, sabe? Ele é um jogador de hóquei e tem um amigo de time dele que a gente já percebe logo que gosta do Ryu, né? É o tanto que quando ele se declarou pro Ryu, eu nem fiquei surpresa, porque eu já esperava, eu já sabia, porque eu vi o jeito que ele olhava pro Ryu, então eu já sabia que ele gostava do Ryu. Esse jogador se chama Arata, que é companheiro de time do Ryu, se declarou pro Ryu, então o Ryu ficou sem saber o que responder. Aí ele olha assim pro Ryu e fala, chocante, né? E eu olhei pra ele e falei, e como? Pra ele deve ter sido chocante, mas pra mim nem um pouco, até porque a tua cara nunca negou isso, né? Ela sempre dizia que tu gostava dele, e eu percebia, não sei como ele não percebeu, né? De anos aí que vivia com você. Mas, e até então, mostrou meio que isso sobre eles, nessa dinâmica ali. Aí, beleza, ele disse que não precisava o Ryu falar nada, que pra ele já era o suficiente o Ryu saber de como ele se sentia e tal, né? E eu achei muito, como dizer, corajoso da parte do Arata, né? Ter isso, né, de se chegar lá e falar como se sentia pro Ryu, por mais que talvez ele levasse um fora e tal, mas ele foi lá e falou o que ele sentia, então eu achei muito corajoso da parte dele. Só que depois de um tempo, a amizade dele ficou meio assim, porque agora ele sabia que o Arata não era só amigo dele, o Arata sentia outras coisas por ele, né? E além do mais, teve o time que ficou meio assim, né, de certo ponto, até que chegou o dia que o treinador recebe uma ligação. Eu logo pensei, quando o treinador chamou ele, eu já pensei logo, aconteceu alguma coisa com a Arata. Não vai me dizer que esse homem se suicidou. Ele tentou, mas ele meio que não conseguiu, porque ele pulou, acho que da janela, só que ele ainda foi levado para o hospital com vida e ficou em coma, né? E o Ryu, depois disso, ele acabou indo para Berlim e ficou um tempo lá na casa de uma amiga dele, amiga de infância dele, né? A amiga não sabia por que ele estava lá, ele falava que ele estava tirando um tempo do hockey e tal. E é lá que ele conhece o personagem do Taegyeon, que é o Hwang Jo-han, né? Ai, meu Deus, gente. Eu nem falei pra vocês, né, que o nome do elenco ia estar aqui. É porque eu tô tão ansiosa, eu tava tão ansiosa, eu tô tão ansiosa que, sinceramente, eu não tô conseguindo raciocinar direito. Então, é muita coisa ao mesmo tempo, tá? Que é o Hwang Jo-han. E o Hwang Jo-han, ele tem uma irmã mais nova. E nisso, só são eles dois, né? Os pais deles, eu acho que faleceu, então o Johan, ele cuida da irmã, né? E ele trabalha, ele é boxeador, né? E beleza. E nisso, né, eles vão, a amiga dele consegue um ingresso pra luta, e nisso eu já sabia que quem iria lutar seria o Johan, né? Mas beleza, até então ele chega, eles vão num bar num dia anterior, e o Johan aparece lá nesse bar também, porque ele foi conversar com um cara lá que acho que, né, era um cara que meio que, sei lá, organizava as lutas. Eu não sei bem como é que se chamava aquele cara, mas sei que ele foi encontrar esse cara. Aí esse cara deu um envelope pra ele
Aí virou e disse, estou contando com você. Eu já achei estranho aquilo, eu já não gostei da energia daquele cara logo ali, sabe? Porque ele tinha uma cara de idiota, sabe? Daquele personagem que vai pegar no pé da pessoa, ele tem essa cara. Aí beleza. Nisso, no bar, ele acaba esbarrando com o Johan, mas também não acontece nada. Ele só esbarra no Johan e ali o Johan vai embora e ele segue o caminho dele, beleza. Não acontece nada. Aí, quando ele tá em casa, ele tá revendo o vídeo do Arata se confessando pra ele e tal. Aí ele acaba saindo à noite e acaba chegando na igreja, que é a igreja que a menina que estava com eles na noite anterior tinha falado que ela estava trabalhando lá. Ela fazia, acho que umas estátuas, não sei se era de cera ou se é de pano, alguma coisa assim, que eu não entendi direito, né? E ele foi até essa igreja. Quando ele chegou lá, né, ele entrou, tinha lá realmente o negócio que a menina estava fazendo e estava cheio de pano, né, a igreja. Eu não entendi bem, mas estava lá assim. Aí ele chegou e foi até o confessionário. E ali eu já percebi que ele não era cristão, porque ele sentou onde o padre costuma sentar para ouvir o povo se confessando, né? Eu olhei para ele e falei, amigo, tu tá no lugar do padre, né? Aí, beleza. Aí ele chega e ele senta lá. E quem tá lá do outro lado é o Johan, né? E o Johan tá quietinho na dele, e aí ele começa a falar, e o Johan não fala nada, só escuta e tal. E ali, então, ele escuta algumas pessoas brigando do lado de fora. E quando ele sai, a igreja tá pegando fogo. Porque como tinha muito pano ali, foi muito fácil o fogo se alastrar. Então, quando ele sai, a igreja tá pegando fogo e ali ele olha, ele tava lá dizendo no confessionário, desculpa, não sei o que, eu fugi, eu não considerei os sentimentos dele, que não sei o que, que não sei o que. Quando ele sai do confessionário, que ele vê a igreja pegando fogo, ele fala, eu já entendi, e vai sentar no banco. Eu olhei pra ele, tu já entendeu o quê, homem? Pelo amor de Deus, tu tá achando que esse fogo aí veio da onde? Veio que é pra tu ir pro inferno? Pelo amor de Deus, amigo. Isso aí é... Quando você se vê o fogo, isso é questão de que tá pegando fogo, eu vou sair por aqui. Não, tu foi pra onde? Tu foi sentar no banco achando que ali já era... O diabo vem te buscar já. Moço do céu. Olha, moço, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, você não entendeu nada, tu é burro, se tá pegando fogo, vai embora, não tem nada a ver com teus problemas, com teus pecados, não tem nada a ver com isso, entendeu? Só vai embora. E ele ia ficar lá, sabe? Quem salvou ele? O Johan, óbvio, né, que o Johan também estava lá. No outro dia ele acorda no hospital, aí ele pergunta pra amiga dele se alguém tinha salvado ele, aí ela fala que sim, que o cara tinha fugido do hospital e tal, ia embora do hospital. E ali a gente vai ver, né, já vê o Johan andando e tal, né. Logo depois o Ryu, ele conta pra amiga dele o que ele tinha estava fazendo ali, que ele tinha fugido e tal, e ele mostra o vídeo, né, pra amiga dele. E ali a gente vê um pouco mais da história do Ryu e do Arata, né, um pouco mais assim, da história, podemos dizer assim, como chegou aquele ponto depois de que tudo tinha acontecido, né? Depois dele ter contado como ele se sentia e tal. A gente vê que eles não têm mais aquela amizade assim, até o ponto, né, dele, a gente não vê ele pulando, mas até esse ponto que eu já tinha contado antes. Ali no outro dia, ela deixa ali pra ele ali uma coisinha pra ele tomar de café da manhã. Aí o que acontece? Ele recebe uma ligação da polícia de Berlim. E ele vai até lá. Quando ele chega lá, quem ele vê? Ele vê o Johan, né? A polícia fala que esse cara estava lá com ele, que foi o cara que salvou ele, mas que ele não queria dizer, e ele era um dos principais suspeitos, e ninguém sabia bem o porquê, que ele era coreano e tal e tal. Aí ele chega, né? Quando ele tá saindo da delegacia, ele vê o Johan passando do outro lado, ele vai até o Johan, agradecer o Johan por ter salvado ele, e até ali tudo bem, né? Aí o Johan fala algumas coisas em japonês, ele fala que sabe falar um pouco de japonês. Ele fala que o Ryu não tem bem uma religião, já que ele sentou onde era pro padre ter sentado e tal, e que ele não tem nada a ver com os pecados do Ryu, e que a partir dali eles não iam se ver mais.
eu olhei pra ele e falei, tu acha? Porque, assim, vocês se trombaram lá no bar. Estão se vendo aqui de novo. E eu acho que vocês vão se ver de novo, assim, né? Eu acho que isso aqui, onde nós estamos vivendo, é pra isso, né, Johan? Eu tenho essa leve impressão, né? Porque são 8 episódios e a gente não vai ficar aqui vendo vocês viverem vidas separadas, né? Um momento a gente vai ter que ver vocês juntos. Beleza. Aí, quando é mais tarde, ele chega, vai conversar com a amiga dele, e ali ela fala que eles vão ver a luta e tal, assim, assim, assim. Quando eles vão pra assistir a luta, quem ele encontra lá? O Johan, é um dos lutadores. Eu já sabia, né? Isso eu já sabia. Ali, quem senta perto deles? A irmã do Johan. E a irmã do Johan, sinceramente, ela é mais nova, mas ela é sinceramente incrível. A menina fala 6 línguas. Dá pra acreditar? Eu não falo nem a minha direito. Quem dirá? Apesar que eu estudo coreano e inglês. Mas aí, né, no total são 2 línguas, não são 6. A menina fala 6. Caramba. A bichinha é retada. Sei que também essa é a única vez que eu vejo a irmã do Johan aqui, né, nesse episódio, no episódio 2, porque depois eu não vejo mais ela, nem quando o Johan é dispensado do serviço militar obrigatório, eu não vejo mais ela. E é o tanto que eu até me pergunto, né, cadê a irmã do Johan? Mas ela não aparece mais depois disso. Aí na luta, eu entendi o quê? Enquanto ele estava lutando, eu percebi que ele queria ganhar. Mas eu entendi que ele tinha que perder para ganhar, vamos supor, de certa forma assim, sabe? Porque foi o combinado dele, e lembra aquele velho que eu falei que eu não gostava dele, que a minha energia já não tinha batido com ele? É exatamente o velho que pagava pro Johan perder. O Johan perdendo era a glória dele, basicamente, sabe? Então, eu sabia que o Johan tinha que perder ali naquele momento. E ali, né, na hora que ele levou um soco, que ele ia praticamente cair, foi quando, do nada, o Ryu gritou pra ele ser, né, não desistir, não sei o quê. E ele não caiu, ele simplesmente se levantou e foi até o final dos rounds. E ali, né, o outro ganhou, mas ele ficou em pé até o final. Então, devo dizer, foi muito legal de se ver. Aí é o tanto que o velho chega pra pagar ele e fala, era pra você ter tido uma perca simples, aí você não sei o que, era pra ter tido um nocaute, isso e aquilo. Eu falei, ô Johan, dá um murro na cara desse velho. Se tu der um murro na cara desse velho, arranca os dentes dele tudo, que eu nem sei se o dente é dele mesmo, ou se é implantado, ou se é chapa. Então dá um murro na cara desse velho pra ver se ele cala essa porra dessa boca. Que velho chato do caramba, velho. E ali, né, o velho fala algumas coisas com ele, depois ele chega e vai embora, entrega, coloca o dinheiro na bolsa do Johan e vai embora. E sei que, né, ele falou que a história dele e do Ryu começou ali naquele ringue. Só que, na verdade, pra mim já começou quando eles se esbarraram lá no bar. Eu falei, amigo, pra você começou aqui. Pra mim começou lá no bar, quando vocês se esbarraram a primeira vez. Então, pra mim já começou ali. Na verdade, já começou quando vocês estavam na mesma cidade. Quando o Johan tá saindo, tá a irmã, tá o Ryu e tá a amiga do Ryu. Que ela tinha se envolvido numa briga, não a amiga do Ryu, mas a irmã do Johan. Ela tinha se envolvido numa briga lá dentro, porque o cara falou que era pro Ryu ir aprender a lutar. O Ryu não, né? O Johan aprendeu a lutar. Essa menina não gostou, não. E eu também não teria gostado, não. Porque o Johan, ele sabe lutar muito bem. Ele só tem que perder, né? Então, coitado. Aí ele chegou, né? Ela saiu correndo com eles dois e tal. E ali ela ficou ali. Aí eles foram jantar juntos. Depois eles foram pra casa da amiga do Ryu, né? E aí eles dormiram lá. E tem uma hora que o Ryu acorda e o Johan não tá, e eles vão conversar. Ele fala, né, que ver o Johan ali no ringue, meio que foi assim, foi a primeira vez que ele viu um boxe ao vivo, e que foi meio que emocionante, né, porque o Johan não cair foi muito, não sei, podemos dizer, assim, ele não desistia, né, ele não desistiu, ele lutou até o fim e tal. Então, o Johan ficou assim, sem entender, assim, meio assim, aí ele pergunta por que ele não falou, né, já que ele tinha visto o menino que tinha tacado fogo na igreja.
Aí ele fala que o menino tinha os mesmos olhos que ele, porque quando alguém não repara em você, quando as pessoas não reparam em você, você tem o mesmo olhar de que, tipo, você quer destruir o mundo. Aí eu olhei pra ele e você começa pela igreja. Porque, como se o incêndio da igreja fosse incendiar o mundo inteiro. Ah, mas que menino do dia, ele só é vândalo mesmo, amigo. Não tem outro nome pra isso não, tá? Olha, sinceramente. Aí ele chega, né, e eles conversam. Quando é no outro dia, o Johan acorda, né, o Ryu não tá ali. Aí ele acorda, ele vê a mensagem da irmã dele, eu acho que a irmã tinha voltado pra Coreia, e ele simplesmente fica meio assim. Aí o Ryu traz um copo de água pra ele, e ele vai e pergunta o que o Ryu vai fazer ali naquele dia, né? E ele fala que nada. Aí ele fala, então você quer vir comigo? Eu falei, meu Deus, já assim. Não entendi, ontem tu não queria nada com ele, e hoje tu já tá chamando o homem pra sair? Não tô entendendo. Aí ele olha assim, pra onde? Aí ele, alma, a alma, eu vou mostrar algo como a alma, alguma coisa assim. Aí eles pegam e saem. Quando ele tá lá, ele recebe uma ligação acho que do treinador dele, perguntando onde é que ele tá, não sei o que o não sei quem lá quer ver ele, não sei o que. Ele fala que também quer ver o cara, e sei que ele vai até um restaurante. Chega lá, ele pega o dinheiro e entrega pro cara e fala para aquele velhote lá que tava, né, pagando para ele perder. E fala que ele não quer mais fazer aquilo, que ele não vai mais fazer aquilo. Aí o pessoal que tava com ele assim fala, você tava subordinando os resultados, não sei o que, e ali ele joga o dinheiro pra cima, o Johan, eu falei, chocada, meu Deus, Johan, eu te amo, sabe? Eu te amo. A gente mal começou aqui, mas eu já te amo. Sei que na hora que o velho foi pra cima do Johan, eu falei, é muita coragem sua ir pra cima de um boxeador. Mas a gente sabe, né, que tecnicamente não é porque você sabe lutar que você pode usar contra as outras pessoas na rua, né? A gente sabe bem disso. Então, aqui, eu sabia que ele não ia bater no cara, mas eu desejei que ele desse um murro naquele velho. Então, eu vou falar a verdade. Sei que quem foi em cima dele foi o Ryu. O Ryu voou em cima desse velho, jogou esse velho lá no chão, pegou a mão do Johan e saiu os dois correndo. Foi, meu Deus do céu. Gente, vocês são loucos, cara. Vocês são loucos na cabeça. Sei que no final, né, eles chegam numa praça ali, na Praça de Berlim, né, e eles ficam conversando e tal. Aí depois a gente tem a parte que o Johan fala que vai voltar pra Coreia, né, eles vão até um lago assim, na beira de um lago assim. E ali ele tá falando que ele vai voltar pra Coreia, né, que ele não sabe bem o que ele vai fazer quando ele chega lá, mas ele vai voltar, né? Aí ele entra no lago e tal, e olha, eu vou dizer, a paisagem é bonita, mas com o Johan ali ficou ainda mais bonito. Gente, eu tô tendo um desafio aqui, que são duas coisas, tá? Prestar atenção no que tá acontecendo ao redor do BL e prestar... Porque minha mente tá focada em uma coisa, o Johan. Porque o Johan é o Octagon, sabe? Então a minha mente não tá focada totalmente no BL. Eu tô focada no personagem do Octagon. E isso, às vezes eu paro assim, só olhando pra ele assim, e aí eu me lembro que eu tenho que prestar atenção no que tá acontecendo no BL, porque eu preciso vir aqui fazer algum vídeo. Mas tá sendo difícil prestar atenção com o Johan lá. E é por isso que eu praticamente ainda não trouxe nenhum dorama com o Taegyeon aqui, porque eu sei a dificuldade que é assistir um dorama e prestar atenção nos detalhes com o seu favorito ali. Sabe, não é difícil, é porque eu fico prestando atenção demais no que ele tá fazendo e às vezes esqueço de olhar o que tá rolando em volta, o clima, sabe? Quando a cena envolve ele é mais fácil, mas quando não envolve, fica muito complicado pra mim. Sei que ali depois eles vão, né, pro metrô, porque o Johan ele vai pegar o trem pra poder ir pra tal cidade, pra poder de lá ir pra Coreia, né, voltar pra Coreia. Aí
ele chega, então eles estão conversando, né? Ali ele pergunta o que o Ryu vai fazer, o Ryu fala que ele também vai voltar pro Japão, né? Que ele vai tentar vencer e tal. E quando o Johan entra no trem, que ele tá indo embora, né? O Ryu vem correndo, bate na janela e mostra o QR Code, que é do chat deles ali, né? E ali ele vai, escaneia, e ali fica os dois com um sorrisinho bobo na cara. Eu falei, ó, se controla, e meus olhos... Olha, gente, é sério, tá difícil pra mim, porque a cada cena que o Johan tá fazendo, que o Taegyeon tá fazendo, os meus olhos estão se enchendo de lágrimas. Tá difícil pra mim assistir isso aqui. Porque eu tô muito orgulhosa do Taegyeon. Então, meu Deus, eu tô perto de explodir assistindo esse VL, porque, sabe, é o primeiro papel dele aqui, como eu já falei antes, em algo novo que ele quis experimentar. Então eu tô muito orgulhosa dele, de ter a coragem de fazer algo assim, né, que é totalmente fora do padrão pra ele, porque é algo novo pra ele. Ele nunca fez algo assim, né, e ele tá tentando agora. Então, ver ele aqui me deixa muito emocionada. E é por isso que tá mais difícil ainda tá gravando esse vídeo aqui pra vocês, porque eu tô muito emocionada, muito feliz, muito orgulhosa. E cada cena, cada episódio tá sendo difícil de prestar atenção, de assistir sem ter lágrimas nos meus olhos. Aí, né, a gente vê depois a vida deles separados, né? O Johan, quando ele volta pra Coreia, ele vai pra um bar de um amigo, aí lá o cara fala, né, pra ele fazer amigos e tal, e aí ele lembra do Ryu, e ali ele tem aquele sorrisinho um pouco na cara, né? Depois o Ryu manda mensagem pra ele, falando que tinha saído, né? Porque quando o Ryu volta pro Japão, ele pede, né, a saída oficial do time de hockey, que até então ele não tinha saído, ele só tinha dado um tempo, né? Então ele pede a saída oficial do time de hockey. E ele vai algumas vezes no hospital ver o Arata, que tá em coma ainda, né? E ele mantém contato com o Johan. E quando ele tá ali na faculdade, né, ele acha que ele quer ser cuidador. Então ele vai para um estágio, né, em uma casa, acho que de repouso, e ele, o amigo dele, o Sage, né, e eles vão para lá, para essa casa de repouso. Lá eles ajudam com algumas coisas e ele vê, né, como é que é diferente do que ele imaginava aquilo ali. Ele até conversa com a menina e tal. Só que enquanto ele tá lá, ele recebe uma ligação do Johan falando que, primeiro, que a primeira ligação, quando ele atende, o Johan me solta: surprise! Oh, meu Deus! Gente, vocês não estão entendendo o que isso significou pra mim, porque, sério, eu conheci o Octagon em Vincenzo, e quando ele falou surprise, ai meu Deus, eu tive um déjà vu incrível e maravilhoso, porque apesar de eu ter conhecido o Taegyeon lá em Vincenzo, ele não virou meu ator favorito lá em Vincenzo, né? Porque teve muitas coisas, mas meio que a gente já sabe que amor e ódio andam juntos, então é o tanto que depois eu quis assistir outro dorama com ele, então acho que já era assim um pouco do meu favorito, só que eu não queria admitir. E aí quando eu assisti o outro dorama com ele, foi que eu realmente assumi ele como meu opá supremo, o meu ator favorito, né? E assim, sinceramente, tá? Quando ele falou isso, ai, como se meus olhos já tivessem se enchido de lágrimas aqui, desde que isso começou, desde que o Johan apareceu. Então, meus olhos se encheram de lágrimas, eu tive que pausar o episódio, porque, sinceramente, essa foi forte pra mim. Aí, beleza, né? Continuando aqui, voltando, se concentrando aqui de novo. Né, ele chega e fala que ele tá no metrô ali, né, da cidade lá que ele fala. E aí o Ryu fica meio assim, oi, e o Ryu corre pra encontrar com ele, né, ali ele fica na casa do Ryu,
ele vai ficar no Japão por 2 noites, porque ele já tinha falado pro Ryu que ele ia se aposentar, né? E é o tanto que ele meio que se aposentou e que ele já ia fazer o serviço militar, né? Ele já ia servir ao exército lá na Coreia. Ele fala que para ele é obrigatório, então ele teria que ir de um jeito ou de outro, mas pro Ryu, pros japoneses, né? O Ryu podia usar esse tempo para se sentir perdido e tal, e coisas assim. Já ele, né? Não. Aí, beleza. E ele foi esses 2 dias pra lá pra poder ficar, né? Pra poder ver, visitar o Ryu e tal. Aí ele foi, chegou lá, ele ficou na casa do Ryu, que nem eu falei. Depois ele foi pra casa dos pais do Ryu, né? E o pai do Ryu, tanto o pai quanto a mãe gostou bastante dele. Eu falei, sogro e sogra, assim, né? Ai, meu Deus, sério, eu tô apaixonada aqui, sério, sinceramente. Sei que aqui, enquanto eles estão com os pais, né, do Ryu, a gente tem as cenas que ele vai até a casa do tio do Ryu que faleceu, né? Os pais do Ryu deixam eles lá, que é pra eles verem ali as obras de arte do tio do Ryu. E depois eles vão jantar e tal, e ali eles veem aquelas crianças brincando ali com aquelas luzinhas, né, com os fogozinhos de artifício ali, e eles vão participar, né, e é muito bonitinho de se ver. Aí depois tem uma cena que eu sinceramente eu não achei que tinha sido necessária, mas gente, aquela cena me chocou um pouco, porque tava um negócio meio assim, do nada aparece os dois numa casa de banho, sabe, que dá pra ver tudo daqui assim pra baixo, da parte de trás. E eu olhei assim e falei, meu Deus, não, eu não precisava ver isso não. Gente, pelo amor de Deus, passa esse negócio. Porque eu não tava esperando aquilo. Eu não tava esperando a cena daquela. Apesar que poderia acontecer, sim, né? Mas eu não tava esperando. Sinceramente. Olha, quieta. Oh, meu Deus do céu, eu não me lembro dessa cena não, porque sinceramente foi uma cena assim que eu fiquei chocada, porque eu não tava esperando. Então quando apareceu eu falei, meu Deus do céu, que cena é essa? Sei que eu não tava preparada pra essa cena deles dois ali, né? Aí ele pergunta se o Johan quer que ele lave as costas dele, né? E ele vai lá e aceita. E ali eles estão conversando, né? E o Johan fala que ele não vai esquecer, né, daquilo que eles viveram ali e tal, e agradece a ele, né, por ter dado aquela experiência, porque ele fala que as obras do tio dele são muito bonitas, né, então que ele não vai esquecer das obras do tio dele, do que ele viveu ali, né, e ele agradece o Ryu, e depois, né, no outro dia, já é o dia que eles estão indo embora. Tem a noite que ele tá desenhando o Ryu dormindo, depois ele entrega esse desenho pro Ryu, né, os pais do Ryu querem que ele volte e ele fala que vai voltar sim. E eu falo, com certeza ele vai voltar sim, né? Sei que depois disso ele vai pro serviço militar. E, tipo assim, é muito bonitinho ver ele com a roupa do exército, né? Porque até então, tipo, quando eu entrei aqui nesse vasto mundo de doramas e K-pop e tal, o Taeyeon ele já tinha feito o serviço militar dele, né? Obviamente. Então, eu não vi o Taeyeon vestido assim, eu só vi por vídeos, né, da internet e tal. E ver ele ali vestido com a roupa militar ali foi muito bonitinho, né? Ali mostrou o treinamento dele e tal, de tiro, de ir pra mata, isso e aquilo, né? Mostra o pessoal meio que se aproveitando nele, né, pra limpar as botas deles, não quer dizer, tirando onda com a cara dele, falando que só porque ele era um ex-boxeador, que ele não se achasse, não sei o que, não sei o que. Típico povo que sempre tem em qualquer lugar que a gente vai. Ai, que ódio, sinceramente, que ódio, dá raiva desse tipo de gente. Aí, beleza, né, depois ele liga pro Ryu, né? E a amiga do Ryu vem de Berlim para poder passar um tempo ali, eu acho, ou ela vai morar ali, eu não sei direito, porque ainda não foi dito, ela não disse ainda, né? Sei que ela vai ficar na casa do Ryu enquanto ela procura uma casa ali para ela em Tóquio, né? E ali ele ainda tá no serviço militar, mas depois
ele se passa um ano e ele é dispensado do serviço obrigatório. E é a parte que eu falei, que eu pensei, cadê a irmã do Johan? Né? Porque a gente não se vê mais depois daquele episódio que ela apareceu na luta dele lá em Berlim. Ela não aparece mais aqui. Então eu fiquei assim, né, me perguntando da irmã do Johan. E um detalhe aqui que eu não comentei é que a gente descobre a idade deles quando o Johan vai para o Japão para visitar o Ryu, que são 21 e 22 anos, basicamente. Quando o Ryu me falou que ele tinha 21 anos, eu olhei pra ele e falei, com essa cara de acabado, desculpa, amigo, mas tu tá com a cara de acabado, que, né, nossa senhora. Eu que tenho 24, pareço ser mais nova que tu. Desculpa dizer aqui, tá? Mas tu tá acabado. Aí o Johan fala que tem 22, na idade coreana ele tem 22, né? Só que ele fala que ele nasceu em 1995. E aí eu me perguntei, então isso aqui, basicamente, esse universo aqui se passa, né, em anos atrás, porque 95 já era pra ele estar com quase 30 aqui. Né? Mas lá é pra ele estar jovem, que eles fazem faculdade e tudo ainda, né? Então, não, nada contra, né? Que tem gente que faz faculdade depois dos 30 anos, a faculdade não tem idade, você faz quando você quiser. Mas lá no caso eles saíram da escola e foram direto pra faculdade, né? É isso que eu quis dizer aqui. Aí beleza, né? O Ryu, ele é mais novo um ano basicamente por conta da idade da Coreia, que eles lá têm um ano a mais, né? Então ele tem a mesma idade, eles têm a mesma idade ali no Japão, ele tem 21, 21, mas na Coreia, né? O Johan tem 22 e o Ryu tem 21 no caso, né? E ali aí depois ele chega, né, que ele sai do serviço, ele liga pro Ryu falando, e o Ryu fala que já comprou as passagens para a próxima semana para ele ir visitar o Johan, né, lá na Coreia. E, e ali, quando ele desliga, o Johan ele foi pro bar daquele amigo dele que eu falei. Aí beleza, eles estão lá bebendo e tal. Aí chega uns caras lá. O bar ainda estava fechado. Chegam uns caras lá, uns idiotas. Aí, beleza. O amigo do Ryu vai servir esses caras, né? Não quer confusão, vai servir esses caras e tal. Aí ele, fiquei sabendo que você é gay. E pega na bunda do cara. Eu falei, não é possível. Cara, meu amigo, deixa eu te dizer aqui. Ele ser gay não tem nada a ver com você ser idiota. Tá? Pra começo de conversa. Porque não é porque ele é gay que você tem o direito de tocar nele, não. Aliás, você não tem direito de tocar em ninguém. Seja ela quem for essa pessoa. Tá? Pra começo de conversa. Tu acha de tu ser idiota. Aqui. Sei que o Johan já não gostou muito. Foi lá, pegou a mão desse cara. Aí o amigo dele falou que não era pra ele brigar, nem nada. Aí esse cara levanta e o povo segura. Eu falei, amigo, pelo amor de Deus, expulsa esse povo daí, porque o Johan vai bater nesse povo. Escuta o que eu tô te dizendo. Esse homem não me escuta. Sei que eles pegam o Johan, acabam batendo no Johan, só que aí ele pega a bebida e vai derramar no amigo do Johan. E é nesse momento que o Johan se levanta, dá um murro nesse cara e parte pra cima desse cara, e murro. Eu te avisei que era pra tu expulsar esse povo daí, que o Johan ia bater neles. E aí ele só fica de lá. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Eu te falei, praga, que era pra tu ter expulsado esse povo assim que eles chegaram, era pra tu ter mandado esse povo embora. Aliás, assim que ele tocou em você, já era pra tu ter virado, falado pra ele, primeiro, respeito aqui, porque não é porque acontece, não é assim que acontece não, tá? Se levanta do meu bar e sai daqui, porque eu não tô aqui pra receber esse tipo de gente, não. Se você não sabe me respeitar, então dê licença do meu bar aqui. Simples, sabe? Mas não. Aí ele não queria que o Johan brigasse? Quem é em santa consciência que vai ver um amigo passando por um negócio daquele e não vai defender o amigo? Porque eu iria. Aí ele não queria que... pelo amor de Deus. Aí sei que no final quem aparece? A desgraça daquele velho chato que tava fazendo o Johan perder as lutas para benefício próprio. Ele chega lá, o Johan fica sem entender, tadinho. Eu falei, Johan, tu é burro também, porque só pode que esse cara pagou esse povo aqui pra vir aqui pra tu quebrar a cara pra ele destruir tua vida. Tu não é doido, né, meu filho?
Sei que ele chega e fala, né? Ah, foi você que vazou aquelas coisas sobre mim. O Johan fala, eu não vazei nada sobre você, do que você tá falando. Eu falei, óbvio, clássico, óbvio que ia ter aqui. Óbvio, mas óbvio, aquele tipo de gente que eu detesto em qualquer lugar. As pessoas que fazem as coisas erradas e colocam a culpa nos outros. Eu fui pego, mas errado foi você que me denunciou. Ah, mas vá com essa conversa pro quinto dos infernos, meu amigo. Pelo amor de Deus, que eu já não aguento mais escutar esse povo aqui. Eu acabei de sair de um dorama assim. Olha, moço, não venha com esse negócio pra cá não, que olha, some da minha frente. Sei que esse velho fala que vai destruir a vida dele, que não sei o que. Eu falei, ótimo, tava bom demais pra ser verdade isso aqui, né? Todo mundo no seu cantinho, todo mundo certinho. Ele se livrou desse velho e, obviamente, que isso tava bom demais pra ser verdade. Obviamente, isso tava bom demais pra ser verdade. Óbvio que as coisas começaram a dar errado, né? Vão começar a dar errado porque o episódio acabou e agora eu vou assistir os outros pra saber o que aconteceu. Olha, sinceramente, eu não sei o que pensar aqui. Porque, primeiro, eu tô gostando muito disso aqui. Apesar de que eu só tô nos primeiros 4 episódios e só tem 8, então os próximos já é a reta final. E, sinceramente, esse velho já tá me tirando do sério, porque ele tá mexendo com o Johan. E então, ele já tá assim pra mim, já que eu já tô querendo estrangular ele, né? Mas fazer o quê, né? A gente tem que aturar esse tipo de gente aqui, infelizmente, porque precisa deles pro dorama funcionar. No caso aqui é um BL. Mas precisa para funcionar as coisas aqui. Sei que foi isso, gente, esses 4 episódios, esses primeiros 4 episódios foram isso, e eu espero e quero poder me controlar nos próximos 4 episódios que vão vir, porque me controlar no sentido emocionalmente, mas tá sendo difícil, porque tá sendo muito bonitinho ver o Taeyeon atuar, né, em algo assim, então eu tô muito emocionada por ele, eu tô muito feliz, então tá sendo difícil, mas eu vou tentar. Então, quarta-feira vai sair, né, o último vídeo desse BL, porque só tem 8 episódios, como eu falei. E sexta-feira talvez saia vídeo novo de algum dorama novo, ou de algum filme novo, ou eu fale alguma coisa desse BL aqui, sabe? Do que eu tirei, de alguma coisa de aprendizado e tal, né? Eu vou ver ainda e trago aqui na sexta-feira. Mas não vamos ficar ansiosos para sexta, vamos focar no dia de hoje. É isso, gente. Comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, deixa o like de vocês, curte, comente, compartilhe, se inscreva, ative as notificações e lembre-se, pessoinha, não esconda o pedido de vocês por medo de incomodar, ele não é excesso, é missão, confie no vazio, ele não é perca, é só espaço pra coisa melhor entrar, tá bom? Um beijo, adião!